Bom dia! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Aislan, do Centro Educacional Paideia. E a gente vai continuar com a nossa aula da semana passada, falando sobre o tipo dissertativo, argumentativo, mas a gente já focou em um gênero específico que está dentro desse tipo aqui, que é o gênero carta ao leitor, não é? Então, na semana passada a gente já viu um texto, que foi esse texto aqui, não é? Na semana passada, infelizmente, eu não tinha conseguido colocar ele aqui, então eu mandei apenas o link para vocês. Hoje eu vou mandar o texto já para vocês lerem direto em PDF, tá bom? Porque nós vamos fazer a nossa carta ao leitor. Como eu disse na semana passada, primeiro a gente leu o texto, retirou aqueles pontos que a gente considerava principais no texto, não é, que a gente poderia usar como argumento, e agora a gente vai construir a nossa carta do leitor, tá bom? Só para a gente lembrar, a carta do leitor é um gênero textual que serve para leitores de uma revista ou de um jornal, não importa, se posicionarem a favor, contra, fazer críticas, elogios a uma matéria que foi publicada no jornal ou na revista, tá bom? Então, é uma carta que se parece muito com qualquer outra carta e a gente vai nesse gênero. Olha só aqui. Se referir às ideias de um texto, com as quais o leitor concorda ou não, a maneira como o assunto foi abordado, não é? Nesse caso, um leitor mais conservador pode afirmar que determinada questão foi tratada de forma muito liberal, por exemplo. Você pode não concordar com a forma como aquele assunto foi falado no texto, no jornal ou na revista, né? Ou a qualidade do texto em si. Pode-se achar que o autor abusou de clichês, por exemplo. Pode criticar ou apoiar a forma como foi feito aquele texto. Então, a carta do leitor serve para o leitor se posicionar sobre determinado texto que foi publicado, tá bom? Como foi colocado? É uma carta que vai apresentar um formato parecido com os das cartas pessoais. A gente já conhece como funciona uma carta pessoal. Ela vai ter uma data, ela vai ter um vocativo, ela vai ter o texto em si, não é? Que é aquilo que a gente quer falar. Ela vai ter uma despedida e uma assinatura. Contudo, quando necessário, a equipe de redação do jornal ou da revista adapta as cartas do leitor ao estilo da publicação e as reduz para encaixá-las na seção reservada a elas, mantendo apenas uma parte do corpo da carta. Não sei se vocês já viram revistas, jornais, mas geralmente tem uma parte que é voltada à carta de leitores, não é? As respostas dos leitores sobre o que foi colocado lá nas revistas. Geralmente, por exemplo, na revista que foi publicada hoje, essa, essa parte, claro, vai ser referente à revista da edição anterior, não é? Então, as pessoas leem, mandam suas cartas e na edição seguinte daquela revista ou do jornal são publicadas, selecionadas cartas de leitores para serem publicadas naquele jornal. É muito comum isso acontecer, tá bom? Olha só, hoje a gente vai produzir a nossa carta do leitor de acordo baseado naquele texto que a gente começou a ler na semana passada. Eu iniciei aqui a minha carta, né? Como foi colocado aqui em cima nós temos a data. Olha só, segue o dia, aliás, a cidade, aí vem o dia, o mês e o ano. Aí depois nós temos o vocativo. O vocativo é a quem a carta é dirigida, tá bom? Caro senhor editor-chefe, porque a minha carta eu escolhi enviar para o editor-chefe da revista.
Mas nesse vocativo, a gente pode se referir ao repórter que escreveu aquela matéria, tá bom? À própria revista ou ao próprio jornal em si, tá bom? Você pode colocar, se referir a ou à revista ou ao jornal, ou aos diretores da revista, ou ao repórter que escreveu aquela matéria diretamente. Aqui no nosso texto, por exemplo, quem escreveu, foi a Sabrina Brito, não é? Mas essa matéria foi da revista Veja. Então a gente pode escolher a quem a gente quer escrever, se é a revista ou a pessoa responsável por escrever o artigo, tá bom? Logo depois do vocativo, aí a gente tem o corpo do texto. Aqui eu fiz uma introdução, e na introdução do meu texto eu já apresentei sobre o que é que eu vou falar. Eu vou falar sobre esse artigo, coloquei aqui o nome dele, ó. Eu disse aqui quando ele foi publicado, passei essas informações iniciais para situar quem vai ler sobre qual texto eu estou falando, não é? Depois, a gente segue no desenvolvimento utilizando aquelas ideias que a gente selecionou e finalizando com uma conclusão, dando a nossa opinião, dizendo que se a gente concorda ou não. O motivo da gente estar escrevendo vai vir de acordo com os pontos que a gente selecionou. Por exemplo, eu posso dizer que por causa desses pontos que eu selecionei, eu apoio e concordo com o que foi falado. Ou se eu não concordo, eu posso selecionar pontos para mostrar, posso selecionar trechos e frases no texto para mostrar por que eu acho que que aquilo não está correto, que aquilo não está de acordo com o que eu concordo, tá bom? Então a gente pode concordar ou discordar, a gente pode criticar ou elogiar. A carta vai servir para diversos assuntos. Isso é vocês que escolhem, tá bom? No texto de vocês, vocês vão dizer se vocês concordam ou não com aquele texto. Se concordarem, vocês vão selecionar pontos do texto para dizer: eu concordo por isso, por isso e por isso. Essa frase que foi falada está correta, concordo muito com o seu ponto. Ou então, vocês podem fazer o contrário. Se vocês não concordam com o texto, vocês vão criticar. De acordo com isso, isso e isso, eu não concordo com o que foi falado, por causa disso, disso e disso. Dá os seus motivos de por que você não concorda, tá bom? A carta do leitor, ela serve para a gente expor a nossa opinião sobre aquele texto, tá bom? E na atividade, vocês vão fazer exatamente isso. No final, a gente tem aqui a despedida, ó, atenciosamente ou com carinho. Lembram daquelas despedidas que a gente utiliza em cartas pessoais? Aqui, claro, a gente vai utilizar uma despedida, a gente vai utilizar um vocativo, um texto, mas não tão pessoal, porque a gente não está enviando a carta para um amigo. A gente vai usar uma linguagem mais séria, não é? Uma linguagem mais voltada para o padrão, não da mesma forma que a gente fala com os nossos amigos ou parentes. E no fim, a assinatura de vocês, tá bom? Essa é a nossa atividade de hoje, continuando da semana passada. Releiam o texto que eu vou enviar, tá bom? É o mesmo texto, não muda nada. Aí vocês podem construir a carta do leitor de vocês e me enviarem, ok? Então, tchau, tchau. Por hoje é isso. Até a próxima semana. Saudades de vocês. Tchau.